Institucionais comprando bilhões de dólares em Bitcoin. Bitcoin ganhando força perante os mercados tradicionais aí, como o S&P 500, por exemplo. Seguinte, galera, vamos falar nesse vídeo aqui de hoje. Hoje é mais um vídeo daquele vídeo de saga de acumulação de Bitcoin que a gente está executando aqui no canal. Para quem não sabe, para quem não tem conhecimento, a gente começou, né, um processo de acumulação de Bitcoin, onde a gente vai acumular Bitcoin aí por um período de 260 semanas, certo? Comprando Bitcoin toda segunda-feira, independente do preço em que ele esteja. A gente vai estar sempre comprando com um objetivo de final de conseguir um grande lucro com Bitcoin. Eu até fiz aqui no canal, né, uma playlist para essa série, onde a gente já tem aqui diversos vídeos aqui dentro dessa playlist aqui, como vocês podem ver. E aqui nesse primeiro vídeo que tem aqui, ó, eu explico exatamente, né, que é esse vídeo que está na tela aqui, qual é o propósito, né, desse projeto que a gente está montando, certo? E o porquê que a gente está comprando tanto Bitcoin, porque eu acredito que ele vai valorizar tanto, né? No meu ponto de vista, vai acontecer aí uma corrida institucional que já está acontecendo pelo Bitcoin, uma corrida empresarial que já está acontecendo pelo Bitcoin, e uma corrida entre governos pelo Bitcoin também, que no meu ponto de vista já está acontecendo, mas não com tanta força assim, vamos dizer assim. Nesses vídeos aqui que a gente tem na playlist aqui, etc., você já consegue ver aí algumas coisas que eu mostrei aí de governos com Bitcoin, empresas com Bitcoin, e toda semana eu trago um vídeo aqui atualizando para vocês, certo? Todas as compras que eu faço de Bitcoin, por exemplo, eu atualizo lá no meu Instagram, brunocosta.019, meu arroba tá na tela, me segue lá no Instagram, que você vai ver que tem um destaque lá no meu Instagram, mostrando todas as compras de Bitcoin que eu fiz durante esse período, das 260 semanas de acumulação, a gente já passou por 18 semanas, certo, de acumulação, essa aqui é a semana 18, semana que vem a 19, estamos chegando aí na 20ª semana e estamos chegando também nos primeiros 100 mil de aporte aí em Bitcoin. Muito provavelmente na semana que vem, se eu não me engano, a gente bate aí os 100 mil reais de aporte em Bitcoin. Eu vou trazer um vídeo aqui mostrando para vocês aí quanto Bitcoin a gente já conseguiu acumular durante esse período aí de 18 na semana que vem, 19 semanas aí que a gente vai passar. Aqui dentro da playlist que também, além de eu explicar, né, porque eu acredito que o Bitcoin vai valorizar tanto, eu explico também a estratégia que eu estou utilizando e vou passando aqui as notícias para que vocês possam ver, né, a corrida, a acumulação dos Bitcoins acontecendo. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de estar acumulando durante um bom período, porque vai ser questão de tempo. O Bitcoin está muito mais caro do que ele está e não vai ser mais possível, né, que pessoas normais tenham Bitcoin, pelo menos uma fração inteira, que eu creio que a gente vai ter muito mais do que isso quando esse projeto terminar, porque se eu não me engano a gente já está com 0,18 Bitcoin e já estamos aí com 18 semanas, né? Então comprando 0,1 Bitcoin por semana praticamente, no final de 260 semanas, quem sabe a gente não tenha 2 Bitcoins e meio. Eu acredito que a gente vai ter mais do que isso, porque eu expliquei aqui a minha estratégia de acumulação aqui nesse segundo vídeo do projeto, enfim. Dá uma verificada lá, tá bom? E vem com a gente fazer esse processo aí de acumulação. Já são diversos seguidores, diversos alunos da comunidade cripto acumulando, e eu convido você a fazer esse processo de acumulação também. Às vezes muita gente quer acumular, mas falta aquela motivação para poder fazer o processo de acumulação. Mas a gente está aqui para comprar toda semana junto com você, gravar um vídeo toda semana mostrando nosso processo de acumulação, para que você não se desmotive e acumule também. Então deixa nos comentários aí se você já está acumulando, quanto Bitcoin você está comprando, quanto Bitcoin você tem acumulado, e bora aí falar sobre o tema do vídeo, claro, sem antes esquecer de você deixar o like e se inscrever no canal para não perder os nossos conteúdos. Vamos lá, galera. Primeiramente aqui, né, a gente teve essa semana aí o defensor de Bitcoin das criptomoedas, Paul, sendo oficialmente aqui empossado como novo presidente da SEC, né? A gente tinha anteriormente no comando da SEC o Gary Gensler, né, que ele era aí um cara que não era muito a favor de Bitcoin do mercado de criptomoedas, e agora a gente tem no poder aqui da SEC, né, o novo presidente da SEC, um cara pró-Bitcoin e pró-criptomoedas, certo? Então esse cara tomou posse essa semana que passou, se eu não me engano foi... Hoje é quarta, acho que foi segunda-feira, ou segunda ou foi ontem que ele tomou posse como novo presidente da SEC, e agora a gente tende a ter aí políticas, né, cada vez mais favoráveis aí ao Bitcoin, em questão de empresas, em questão de bancos, em questão de grandes investidores, em questão até do próprio governo dos Estados Unidos, certo? Além disso, a gente teve aqui
a notícia aqui, né, de que a Binance está trabalhando aqui, né, aconselhando diversos países aí ao redor do mundo que querem montar reservas de Bitcoin. A Binance está trabalhando, ajudando esses países a entender como que funciona o Bitcoin, entender como que pode fazer uma boa reserva, como pode fazer uma boa custódia de Bitcoins e etc. Então, creio que em breve a gente vai ter aí a notícia aí de mais países montando suas próprias reservas aí de Bitcoin. Eu falei já, né, falo há muito tempo para vocês aí, que era questão de tempo isso aí virar a acontecer, com os Estados Unidos tornando o Bitcoin reserva estratégica, moeda de reserva estratégica em seu país, né? Todo mundo tende a seguir muito o que os Estados Unidos faz como a maior potência do mundo, então vai ser questão de tempo a gente ver diversos países pelo mundo adotando o Bitcoin aí como moeda de reserva estratégica. A gente está tendo aí diversos países aí sendo aconselhados pela Binance para poder fazer a montagem e a custódia desses ativos. A gente teve também, né, essa aqui que é uma empresa levantando aí, né, trabalhando aqui na verdade para poder levantar aqui 500 milhões de dólares, certo, para poder fazer aqui compra de bitcoins. Na semana passada eu mostrei para vocês aí, né, como é que estava o processo de acumulação aí das empresas perante o Bitcoin. As empresas nesse momento têm, na semana passada tinha 701 mil bitcoins em carteira e agora nessa semana atual elas já estão com 711 mil bitcoins em carteira e cada semana que passa as empresas estão comprando cada vez mais e mais bitcoins, aumentando aí os seus estoques, seguindo muito aí a estratégia que a MicroStrategy e o Michael Saylor executou dentro do mercado, foi tão bem sucedida durante esses anos, últimos anos aí que a gente passou dentro do mercado. Então temos aqui mais uma empresa levantando aqui um bom dinheiro para poder fazer aqui de investimento em Bitcoin, tirar cada vez mais Bitcoins dentro do mercado para a mão aí de grandes investidores que não vão vender esses Bitcoins tão cedo. A gente teve aqui também a Metaplanet, né? A Metaplanet está aqui. Se vocês forem ver, né, galera, os vídeos aí que tem na nossa playlist aqui desse processo de acumulação de Bitcoin, se vocês forem ver aqui, a gente tem toda semana uma notícia da Metaplanet fazendo aqui um processo de acumulação de Bitcoin. Esses caras aqui estão disciplinados aqui, já tem um bom tempo comprando toda semana Bitcoins. Compraram essa semana aqui mais 330 aqui Bitcoins. Eles não são, né, um investidor que tem potencial de sair comprando 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 unidades de Bitcoin por semana, mas toda semana eles estão comprando. Tem semana que eles compram 10, 20, 30, 40, 50, 300 Bitcoins. Dentro daquilo que eles podem, eles estão fazendo aí o seu processo de acumulação, certo? Cada um vai dentro daquilo que pode, assim como nós também, né? Eu, por exemplo, estou comprando 600 dólares de Bitcoin toda semana, tem pessoas que estão comprando 1.000, 2.000, 10.000 dólares por semana, tem pessoas que estão comprando 100, 50, 30 dólares por semana, vai cada um dentro daquilo que pode, mas não deixando de acumular, porque quando essa corrida por bitcoins começar, isso que vai fazer total diferença, essa quantia que a gente tem acumulada nas nossas vidas, certo? Michael Saylor, né, comprou aí mais 555 milhões de dólares aqui em Bitcoin, que deu aqui 6.556 unidades de Bitcoin aqui para a carteira deles, certo? Agora aqui, né, uma coisa aqui que é mais tema do vídeo aqui, a gente tem aqui o movimento institucional voltando a ficar muito forte aqui no Bitcoin em si. No dia de ontem, isso aqui é apenas o dia de ontem, os institucionais aqui fizeram a 7ª maior compra de Bitcoin desde que foi aprovado o ETF de Bitcoin lá em dia 10 de janeiro de 2024. Eles compraram aqui 912 milhões de dólares de Bitcoin no dia de ontem. No dia anterior tinha comprado 300 e poucos milhões de dólares e creio eu que hoje vai ficar entre 400 e 500 milhões de dólares de acumulação de Bitcoin, né? Então se a gente pegar aí o dia de ontem, o dia de anteontem e o dia de hoje, vai dar aí quase 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 700 de acumulação de Bitcoin aí. Nesses últimos dias, a gente pode ver que isso aí até refletiu no preço, a gente teve um bom movimento de alta no preço do Bitcoin, e o institucional, creio eu que nesse momento, né, em que parece que a gente está caminhando para uma estrutura de alta do mercado novamente, a gente vai ver muito provavelmente uma nova corrida aqui do institucional por Bitcoins, tá? Muito provavelmente a gente vai ver um período novo aí, em que o institucional vai estar acumulando com força Bitcoin, como foi quando teve a aprovação lá no ano passado e no final do ano passado também, onde teve acumulação com força por parte do institucional. Então, se a gente tiver aqui mais uma janela de acumulação forte que o institucional, quem sabe ao final disso aqui, né, eles tenham aí uma quantia dobrada, por exemplo, da posição que eles têm, ou então aumente 50% as posições de Bitcoin que eles têm, e aí é aquele negócio, vai ficando cada vez mais escassos os Bitcoins dentro do mercado. E aí de interessante que a gente teve aqui também, né, galera?
É o Bitcoin aí com essa alta que a gente teve aí no dia de ontem, né, onde ele bateu 94 mil e poucos dólares, ele se tornou aqui novamente, né, o quinto ativo mais valioso aqui do planeta, certo? Acima de Google, por exemplo, e abaixo apenas de Nvidia, Microsoft, Apple e o ouro, né, que o ouro aqui vale aqui 22 trilhões de dólares, certo? O ouro está bem longe de ser alcançado ainda. Mais um dia, Bitcoin muito provavelmente chegará aqui a alcançar algo próximo do que o ouro está nesse presente momento aí, né? Porém, é fato aqui que muito provável que em pouco tempo, tá, galera? O Bitcoin vai tender aqui, né, a ultrapassar a Nvidia, ultrapassar a Microsoft e ultrapassar a Apple também e ficar apenas atrás do ouro. O ouro provavelmente vai demorar mais tempo para que isso possa ultrapassar, mas de fato ele vai acontecer, né? Isso aqui mostrando aí que o Bitcoin ganhando cada vez mais adoção aí pelo mundo, e a gente para pensar, caramba, o Bitcoin é o quinto maior ativo do planeta em valor de mercado e pouquíssimas pessoas no mundo têm Bitcoin ainda, né? Imagina quando a adoção disso aqui de fato for em massa, onde vai parar a capitalização de mercado e o preço unitário de Bitcoin. Então, algo muito grande nos espera futuramente. E aí outro dado aqui que a gente tem muito interessante é mostrando em si, né, que a adoção do Bitcoin em si, ela já está acontecendo e já está sendo preferência dos investidores aí perante mercados tradicionais, como por exemplo o S&P 500. Observe este gráfico aqui, que é um gráfico de comparação dos últimos 30 dias de Bitcoin, S&P 500 e Nasdaq. Observe aqui que Nasdaq teve um desempenho de menos 9% nos últimos 30 dias. S&P 500 teve um desempenho de menos 8% nos últimos 30 dias. Enquanto Bitcoin tem um desempenho de mais 4% nos últimos 30 dias. A gente teve um período de correção nos últimos 30 dias, porém, Bitcoin, no momento de correção, ele caiu menos que Nasdaq, ele caiu menos que S&P 500. E nesse momento que a gente teve de recuperação dos mercados, com algumas coisas que estão acontecendo nesses últimos dias, principalmente nessa semana, ele subiu mais do que esses ativos. Então, quando aconteceu a correção, Bitcoin já caiu menos que Nasdaq, já caiu menos que S&P 500. Quando o mercado voltou a subir, Bitcoin subiu mais do que esses ativos. Então, no momento, a gente está vivendo um período onde o Bitcoin ele é menos volátil que o S&P 500, menos volátil que a Nasdaq, mas quando sobe, sobe mais também. Só para vocês terem uma noção. Se a gente tivesse ainda, né, num período como o de 2020, por exemplo, onde o Bitcoin ainda estava ganhando adoção e etc., ainda estava em momento de crescimento, se a gente tivesse visto uma correção como essa que a gente viu nos últimos dias, aí nesse mês de abril, por conta das tarifas do Trump, muito provavelmente o preço do Bitcoin teria caído lá dos 80 mil dólares para os 40 mil dólares, né? Porque na última vez que a gente teve uma correção tão forte no mercado financeiro como a que a gente viu no começo desse mês, o Bitcoin caiu 50% em um único dia. Porém, agora, com a adoção que o Bitcoin vem tendo, com o interesse de empresas, grandes investidores e governos cada vez maior por bitcoins e o desinteresse em vender esses bitcoins também, porque sabem que é algo muito escasso e que se você vender, a chance de que você fique sem lá na frente é muito grande, faz com que movimentos como esse aqui aconteçam. Quando o mercado cai, os outros ativos que teoricamente são mais consolidados, estão caindo mais do que o Bitcoin. E quando o mercado sobe, o Bitcoin sobe mais que eles, porque hoje em dia o mercado prefere, ao que parece que a gente está vendo, vender S&P 500, vender Nasdaq, a vender Bitcoin. E quando está tendo a possibilidade de comprar Bitcoin ao invés de comprar mais Nasdaq, ao invés de comprar mais S&P 500. É claro que na hora de subir, esses ativos aqui, eles são maiores, né? Essas bolsas aqui, elas são maiores, tem capitalização de mercado muito grande. S&P 500, por exemplo, é a maior bolsa do mundo. Mas isso também deveria se colocar no cálculo na hora de falar sobre a correção, porque se é grande demais para subir com força, também deveria ser grande demais para poder cair com força dentro dessa teoria. Então a gente está vendo aqui, né, um momento de maior interesse já começando no Bitcoin, coisa que a gente não existia antes. Você voltar há pouco tempo atrás aí, por exemplo, volta no carry trade aí do Japão, agosto do ano passado. A gente já via o Bitcoin, a gente ainda viu o Bitcoin corrigir mais do que esses mercados aqui quando alguma coisa acontecia. Mas agora a gente está vendo ao contrário, esses mercados corrigindo mais que o Bitcoin, mostrando aí
o grande interesse que a gente está tendo aí por parte de investidores pelo Bitcoin em si. Então é aquele negócio que eu já estou batendo na tecla para vocês tem um certo tempo. Siga acumulando seu Bitcoin toda semana, independente do preço. Embora a gente esteja vendo aí o pessoal comprando forte o Bitcoin, embora a gente olhe o preço do Bitcoin, hoje ele seja o quinto ativo mais valioso do mundo, ele ainda vai subir muito, galera. Ele ainda tem muito para poder crescer. O Bitcoin vai chegar muito mais longe. Muito mais empresas vão querer acumular com o decorrer do tempo. Quando os Estados Unidos, de fato, desembolsar o dinheiro para poder fazer compra, aí, meu amigo, muito provavelmente a gente já vai estar no meio do caminho para a grande adoção aí do Bitcoin perante todo mundo, empresas, governos e etc. E vai ficar cada vez mais difícil para a gente. Então, aproveita que ainda tem tempo, aproveita que você ainda pode conseguir fazer um bom processo de acumulação e ter aí uma boa simetria de capital nesses próximos anos, durante esse período que a gente vai passar acumulando. Ainda dá tempo, mas em breve será tarde demais. Depois não diga que eu não avisei. Tamo junto, um forte abraço e até semana que vem.